Carla Lima já por aqui. Boa tarde, Carla. A campanha do candidato Eduardo Braide vai emplacar aí já ganhou, né? Já ganhou. Ou o que você avalia? Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, ouvinte Jornal da Mira. Eu acredito que não vai ser nessa pegada não, porque é muito cedo, né? Para qualquer candidato, por mais que esteja à frente, segundo essa pesquisa, de chegar e já emplacar já ganhou. Sempre temos que continuar trabalhando, continuar a campanha. Mas o que a gente percebe, por exemplo, de blogueiros alinhados, até algumas figuras assim já tentam emplacar essa história de já ganhou. Só que estão se esquecendo. Isso já vem sendo já há um bom tempo. Há um bom tempo. E se esqueceram que, por exemplo, quem não lembra que próprio Braide partiu de quarto lugar ao segundo turno, às vésperas da eleição. É verdade, ele saiu, na verdade, de quinto lugar para o segundo turno, às vésperas mesmo, na semana de que a eleição ia acontecer, porque ele tinha 4%, tinha 4 pontos até o debate da TV Mirante, que ele conseguiu ficar no lugar do Wellington do Curso, que na época, em 2016, estava em segundo. Mas esse discurso de já ganhou, não é exatamente já ganhou, mas que vai dar no primeiro turno, já vem sendo construído desde do ano passado, dizendo não, a eleição está definida. Mas a eleição se define mesmo na urna. E o que é a pesquisa eleitoral? A pesquisa eleitoral, ela serve para balizar um momento. Ela é um retrovisor, como é uma expressão que o ex-senador Roberto Rocha gostava muito de usar. É um recall, é do que aconteceu, né? Não é o para frente, não é do futuro, é do passado. Então, representa o momento eleitoral de até o dia 8 de setembro. Daqui para frente vão ser outros cenários. Por que eu digo isso? Porque uma pesquisa como essa, ela acaba servindo para que todos os candidatos, mesmo o prefeito Eduardo Braide que está na frente, mas todos os candidatos, eles se reorganizem em suas estratégias de campanha para saber o que não está chegando no eleitor, o que precisa ser feito mais, ou então o que precisa ser feito menos, né, de exposição, e isso já está acontecendo. Muitos candidatos já reuniram com as suas equipes hoje de manhã para avaliar a pesquisa, os números, né, e também para começar a rever suas estratégias de campanha. Mas alguns dados da Quest, elas chamam a atenção porque é uma posição que eu posso considerar cômoda para o Eduardo Braide, porque ele não consegue, ele não acabou não caindo nem no campo da dita esquerda e nem no campo da dita direita. Então, 54% dos eleitores que votaram em Lula, que votam em Lula, votam no Eduardo Braide também. 71% que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro, dizem que votam no Eduardo Braide. Então, dá para perceber que ele orbita ali naquele meio, ali no meio, né? Nem de um lado nem do outro, tá em cima do muro. Muito o que acontece com Eduardo Paz no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí, quando a gente vem para a questão da religião, apesar do Eduardo Braide ser católico, que frequentava a missa, agora eu não sei se ele ainda frequenta, mas antes ele era de frequentar a missa, tudo, usar camisa de santo, tudo mais, mas ele é bem apontado entre os eleitores ouvidos na pesquisa, que são evangélicos. Então, a maioria, na verdade, dos eleitores aqui que aponta a pesquisa Quest TV Mirante é de evangélicos. 67% dos evangélicos ouvidos, eles votam no Eduardo Braide. É um dado interessante, assim como o apoio do presidente e do ex-presidente mostram um Eduardo sem lado, mostra também que essa questão da religião, ele não pesa para ele, o fato de ser católico não deixa tanto pesado. Outro dado que me chamou a atenção na Quest também é que o Wellington do Curso, o candidato do Novo, ele tem a maior rejeição. O Wellington, que é a segunda vez que ele é candidato
a prefeito. Ele foi em 2016 candidato a prefeito, 2020 ele não conseguiu e agora pela segunda vez sendo candidato a prefeito, mas ele bate aí um teto de 49% de rejeição. Eu considero extremamente alto para alguém que não está sendo candidato o tempo todo em São Luís. Talvez a memória do eleitor ainda acredite que ele tenha aí sido candidato em 2020, mas não foi, ele apoiou o Eduardo Braide. Então esses são alguns dos números que a gente tem na pesquisa. Alguns até chamam a atenção porque fala assim: se você gostaria que o próximo prefeito fosse aliado do Bolsonaro, 21%, independente, 36%, aliado do Lula, 39%. Então, são dados que acabam chamando bastante atenção, porque talvez ainda não ligaram a figura do Duarte ao Lula, de ser o candidato do Lula, né? Quando a gente vê... Isso que eu ia falar para você, duas coisas assim chamam a atenção. É incrível, eu chamo a atenção primeiro, o presidente Lula tem uma alta aceitação na capital, mas isso não virou em votos para o candidato, entre aspas, dele, que é o Duarte. Outra coisa, todos esses escândalos de superfaturamento de atrações que eram 100 mil, custam 200 mil, meio milhão, 1 milhão, pro aniversário de São Luís e outros eventos, carro com mais de 1 milhão, isso parece não ter respingado ainda na candidatura da reeleição do prefeito, né? Chama atenção, parece que a prefeitura é uma coisa e o prefeito é outra, que essas questões administrativas parece não ser culpa do Eduardo, né? Assim parece, a impressão que passa, mas isso aí é muito da percepção do eleitor. Talvez a gente que acompanha a cena política e também quando eu digo a cena política, o que acontece na Assembleia, na Câmara, na Prefeitura, no governo do estado, também a nível federal. Então a gente acaba tendo essa percepção maior de que um contrato não pode ser feito sem licitação porque é irregular, de que uma atração que custa 100 mil está sendo contratada por 300 mil. Para o eleitor mesmo, ele acaba não se atentando a isso, a não ser aqueles que acompanham o noticiário, que estão sempre se atualizando. Isso aí é característico do eleitor brasileiro. Não estou falando do eleitor só de São Luís, é próprio característico do eleitor brasileiro, tanto que os profissionais de marketing, eles passam a atacar exatamente dessa forma. Porque se assim fosse, a não ser que seja um gestor completamente destrambelhado, não conseguiria nem ser candidato. Né? Teria já nas pesquisas anteriores problemas que levavam. Eu vou dar um exemplo para vocês. O prefeito de Barreirinhas, o Amilcar Rocha, do PCdoB, ele desistiu da candidatura, mas a popularidade dele estava lá embaixo. As pessoas desaprovavam completamente a administração dele. Então a imagem de mau gestor pegou, a população percebeu. Não precisou de notícia nem nada, percebeu que a cidade não estava bem. Carla, outra coisa que chamou a atenção aí na pesquisa foi essa baixa adesão às candidaturas de Wellington do Curso e Dr. Iglesio. Eu pensei que pelo menos fosse chegar próximo de 2 dígitos, mas... Afinal de contas, a gente está falando de 2 deputados estaduais e que não são deputados apagados na Assembleia, são deputados que costumam ocupar espaço na tribuna, costumam ter uma boa movimentação nas redes sociais, mas isso não foi revestido em intenção de voto, pelo menos segundo a pesquisa, né? Porque eleição proporcional é bem diferente da eleição majoritária, e aí cabe novamente como exemplo o que eu acabei de dizer para vocês. O eleitor não acompanha a cena política. Então, não sabe exatamente quem é o Iglesio. Então, eles têm o seu nicho de atuação ali. O Iglesio, quando a gente vê a maioria dos eleitores do Bolsonaro dizendo que vota aqui no Eduardo Braide, significa que esses eleitores de Bolsonaro, eles já não perceberam que Bolsonaro tem um candidato aqui, e o candidato é o Iglesio.
Eles não perceberam isso. O Wellington do Curso, como deputado também, ele tem os seus nichos ali. São policiais militares, são pessoas de alguns sindicatos, alguns, não é nem sindicato, algumas pessoas de categorias de trabalhadores que ele está sempre junto, dizendo que vai conseguir alguma coisa. Não é o povão mesmo. São políticos, são eleitos mais de uma vez deputados, sim. Mas a gente só sabe do Iglesias e do Wellington porque a gente acompanha a cena política. A não ser, não tem como. A Flávia Alves, por exemplo, teve um candidato que me ligou ontem e falou assim, mas é inadmissível a Flávia Alves ter 1%. Não, é inadmissível? Não. Ela pode muito bem alguém falar assim, não sei, desses candidatos aí eu vou votar nela. Ou então vou votar nela por ser mulher, porque realmente ela não tem amplitude alguma dentro da cena política. E a pesquisa espontânea, ela também aponta isso, porque aquela lista que você não, na verdade, não apresenta uma lista de candidatos, isso. Você votaria em quem? Aí mesmo que eles acabam sumindo. Aí 42% se diz indeciso, porque não sabe. A questão toda é essa, mas claro que lá na hora da urna você vai saber quais são os candidatos, ou pelo menos é para saber, mas numa pesquisa, só para ver, 42%, é muito alto o percentual ainda de indeciso numa pesquisa espontânea. E a gente está a menos de um mês para a eleição. A gente está aí há 25 dias, é isso? E aí quando você oferece uma estimulada, a pessoa vai naquele nome que para ele é mais familiar, né? Isso, muitas vezes, né? Ainda tem isso, tem que ter a memória também do eleitor, saber quem é, por isso que muitos, eu lembro da eleição de 2020, um dos grandes problemas da campanha do deputado Neto Evangelista é porque ele não era conhecido na capital. A situação era pior ainda para o Rubem Júnior, deputado federal. Por quê? Porque ele nunca foi votado na capital. Ele é político do interior, ele, a mãe, ele, a mãe, o pai, aquela política hereditária todinha. Então, a dificuldade dele era que as pessoas conhecessem ele. Afinal, quem é o Rubem Júnior? O Rubem Júnior é um deputado federal, eleito, reeleito, mas quem é o Rubem Júnior para a população de São Luís? Então, isso se refletiu completamente na votação dele para prefeito de São Luís em 2020. Ô Carla, teremos mais 2 pesquisas? Temos mais 2 pesquisas, uma dia 23 de setembro, ontem eu tinha dito para vocês que eram 2, mas na verdade são mais 2. Eu tinha dito que eram 2, contando com a de ontem, né? Mas são 3 pesquisas. Deu tempo da gente fazer a correção em tempo que tu mandaste pra gente. Isso, só que é dia 23, essa segunda, e dia 5 a terceira. A do dia 23, ela serve para balizar o debate da TV Mirante, que as regras ainda serão apresentadas aos representantes dos candidatos. Esse aí vai balizar. E o último é a tradicional pesquisa após o debate da TV, que acontece em todo o Brasil. É assim que acontece nas capitais e nas principais cidades. Então, são esses 2 dias. Dessa pesquisa de agora, já vai balizar o debate do Imirante, que acontece dia 19. Então ficou quem? Ficaram os 5 que têm representatividade na Câmara Federal, o Duarte Júnior, o Eduardo Braide, os seus partidos têm Duarte Júnior, Eduardo Braide, o Fábio Câmara, o Franklin Douglas e a Flávia Alves. E entra o Wellington do Curso, porque entre os 3 candidatos que não têm representatividade, que é ele, o doutor Iglesias e o Saulo Arcângeli, ele que teve o percentual maior entre os 3, apesar de ser ainda pequeno, mas aí é ele que entra. Tanto o Saulo quanto o Iglesias, eles vão ter no portal Imirante uma entrevista de 10 minutos, uma entrevista compensatória. Vai ser 23 e 24 de setembro, vai ser transmitida ao vivo no portal Imirante com os candidatos.
Ô Carla, só para fechar aqui rapidinho mesmo, foi confirmada essa vinda aí do ex-presidente Jair Bolsonaro para um ato de campanha aqui na capital? Tá confirmado, era para ser dia 18, só que a agenda não estava batendo e acabou conseguindo costurar essa vinda para a agenda do Iglesias, do doutor Iglesias, a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sei ainda se ele vai esticar para a Imperatriz, porque a candidata do Bolsonaro lá em Imperatriz é a Mariana Carvalho, que é do Republicanos e que tem como vice o Ribinha, que é do PL, partido do Bolsonaro. Não sei exatamente se ele vai, ele disse que se ela convidasse, ele iria. Só que ele também disse, o Bolsonaro, que ele não queria conversa com nenhum candidato que fosse apoiado pelo Josimar de Maranhãozinho. E ela está sendo plenamente apoiada pelo Josimar. Então, não sei como é que essa costura vai se dar, mas o Josimar, ele não tem muitas dificuldades, ele é presidente estadual do PL, ele não tem muitas dificuldades de sair de cena se a imagem dele for atrapalhar algum aliado. Ele some. Na campanha de 2020, por exemplo, que ele era aliado do Duarte Júnior, a vice do PL a vice de Duarte era do PL, ele não aparecia na campanha do Duarte, sem problemas nenhum. Então eu acho que ele deve acontecer a mesma coisa aí com a Mariana, mas vamos aguardar, até dia 23 ainda tem chão, tudo pode mudar, inclusive, Cabalau. Isso.